Muito boa noite, irmãos queridos. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que nos conduza neste culto. Santo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo és o Senhor. E como sempre, Deus, nós necessitamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, pecados que nós ainda não tenhamos, porventura, acertado devidamente com o Senhor. Perdoa-nos, Deus, por misericórdia, e nos faças dignos de estarmos aos teus pés para esta noite de adoração e de louvores ao Senhor. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, pela vida, pela saúde, pela paz, pelos livramentos que o Senhor nos tem concedido ao longo da nossa existência, Pai. E pedimos ao Senhor que acolha a nossa adoração, os nossos louvores e as orações que estarão sendo dirigidas ao Senhor. E que a palavra do Senhor, mais uma vez, seja transmitida, Deus, usando a minha voz para chegar ao coração daqueles que participam deste culto conosco. Que o Senhor, para isso, nos abençoe. É o que nós te pedimos nesta oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ao momento da oração intercessória. Nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus. Todos nós temos muito a agradecer. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Então, isso é algo que faz parte da vida de todos que conhecem a grandeza de Deus, do nosso Senhor Jesus. Em tudo nós damos graça, porque sabemos que, seja quais forem as circunstâncias, em Jesus Cristo há solução. Então, primeiramente, vamos agradecer a Deus, exaltar o seu nome por todos os benefícios, a sua bondade, misericórdia, a longanimidade de Deus. Como Deus tem sido longânimo com o mundo, irmãos. Lamentações, o texto que nos fala muito ao coração, que se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Olhando, analisando todas as afrontas que a humanidade tem feito para Deus, com certeza já seria razões para Deus estar colocando fim em todas as coisas. Mas Ele é longânimo, e também lá nas cartas de Pedro ele diz a razão por que Ele é longânimo, porque Ele está na expectativa de que ainda muitas pessoas possam chegar à salvação através de Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus por isso e agora colocar os nossos pedidos de orações, de súplica, de socorro para pessoas que nós já temos aqui anotados. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Jorge Augusto. Vamos estar orando pela nossa irmã Valdete, que amanhã estará internando para uma cirurgia. E com certeza Deus já preparou os caminhos e certamente preparou os médicos para tocar no corpo da sua serva. Deus fará aquela cirurgia usando a mão daqueles médicos, certamente. Vamos estar orando ainda pelas pessoas que nos chega ao entendimento. A irmã Leontina, também hoje nós recebemos um pedido de orações da irmã Leontina. Vamos estar clamando pela sua vida a partir deste momento. E como sempre, vamos orar pelo nosso país, nesse momento onde, segundo os números que nos são informados, Deus o sabe, é muito alto o índice de morte vitimado por esse vírus, que os homens estão aí chamando de coronavírus. Vamos estar orando pelo nosso país, pelo mundo, porque o nosso Deus, Ele tão somente pode cessar a evolução dessa praga sobre a humanidade. Vamos orar pelos hospitais,
pelos enfermeiros, médicos, as pessoas da saúde e por seus respectivos familiares, que são pessoas apreensivas, sempre preocupadas com seus entes queridos lá nos hospitais, sendo muitos deles contaminados e não podendo voltar para a sua família. Vamos lembrar dessas pessoas, vamos também estar orando pelos idosos nos asilos, que estão acuados de toda forma, com medo de ser vitimado por aquilo e, como sempre, bastante isolados. Vamos lembrar dessas pessoas, também pessoas em situações de ruas, desabrigados, pessoas em estado de pobreza extrema e os desempregados. Nosso país e o mundo está chegando a um índice altíssimo de desemprego. Tudo isso vítima desse vírus que está causando tanto transtorno no mundo. Vamos clamar a Deus por isso, para que as pessoas possam recuperar os seus empregos, as empresas possam se livrar ali de uma falência generalizada e, quem sabe, sem volta, sem possibilidade de recuperar-se. Deus vai intervir nisso e as empresas do Brasil e do mundo haverão de retornar às atividades. Vamos estar orando por isso. E você, irmão querido, pessoas que estão conosco, qual é o seu pedido de oração? Seus pedidos, ou seja, seus agradecimentos a Deus, coloca isso diante do nosso Deus a partir deste momento. Vamos clamar junto. Também me lembro aqui da nossa irmã Edna. Vamos continuar orando pela nossa irmã Edna, que precisa das nossas orações. Enfim, então, você lá na sua casa e nós aqui juntos vamos buscar a presença de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, prostramo-nos aos teus pés em oração, pedindo ao Senhor em nome de Jesus, que dispensa os teus cuidados, a sua salvação sobre todas as causas que foram colocadas diante do Senhor. Somente o Senhor pode, Deus, conceder a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas situações, o pleno socorro, porque Ele está nas mãos do Senhor. E o Senhor tão somente tem o poder para fazer isso, Pai. E nós, o teu povo, nós cremos nisso de todo o nosso coração. E colocamos diante do Senhor, Deus, a nossa fé, a nossa esperança viva de que o Senhor há de salvar o nosso país e o mundo deste mal que é acometido sobre todas as pessoas, ou que todas as pessoas estão sendo acometidas, Pai, de forma tão evolutiva. Livra-nos, Deus, por misericórdia deste mal. Se já é tempo do Senhor, faça com que isso, de forma milagrosa, Pai, desapareça de sobre a humanidade por misericórdia. As pessoas que estão nos hospitais, por misericórdia, seja ali com elas. E aquelas que foram aqui citadas, Deus, que lá esteja tuas mãos de poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para prestar-lhe o teu socorro, a tua salvação por misericórdia. Atenda-nos, Deus, por misericórdia. Acolha, Senhor, as nossas orações. É o que nós te pedimos nesta oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no seu capítulo 2, versículos 10 a 12. Nós vamos dar continuidade ao estudo iniciado na última quarta-feira, que fala sobre as etapas do reinado de Salomão. Textos muito preciosos, que nos traz muitas orientações. E eu quero convidar que você, então, acompanhe conosco todos os versículos que serão usados nesse estudo. 1 de Reis,
capítulo 2, 10 a 12. Senhor, abra o nosso coração e o nosso entendimento para esta palavra, que ela possa ser perfeitamente entendida por todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos faça humildes para recebê-la como um chamado do Senhor, como orientação do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe a mim, Senhor, que dependo do Teu Espírito para transmitir esta palavra e que isto seja, Deus, dentro dos propósitos do Senhor. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 a 12, nos diz assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. O seu reino se fortificou sobremaneira. Davi, no auge da sua vida espiritual e também no auge da sua vida de rei de Israel, sentiu um desejo no seu coração de construir um templo onde pudesse colocar a arca que representava a presença do Senhor na nação de Israel, para que tivesse um lugar onde ser colocada, ou seja, a presença de Deus. Davi intentou no seu coração construir esse templo à altura do Deus que ele cria. Mas não era esse os propósitos de Deus. E Deus então disse a Davi que não seria ele que construiria um templo para a habitação do seu nome, para estar na sua presença, mas que o seu filho haveria de fazê-lo. E Salomão, como já frisamos na última quarta-feira, filho de Batseba, não aquele primeiro filho, fruto de um adultério, mas o segundo filho, quando Davi já tinha desposado Batseba, nasceu Salomão. E, como lemos no texto, chegando ao final da vida de Davi, cumpriu-se a promessa de Deus. Salomão foi ali levado ao trono de Israel, ele foi alçado rei de Israel e assumiu então o reinado dentro das promessas de Deus. Quero reportar-me também a quarta-feira passada, quando Salomão nasceu, Davi o registrou como seu filho, chamado Salomão, mas levou Salomão ao profeta Natã para que ele fosse consagrado ao Senhor. E ali então o profeta Natã o consagrou e colocou o nome dele de Gedidias, que significa o amado do Senhor. Você lê isso em 2 Samuel 12, 24 a 25. O nome Salomão, Gedidias, quer dizer o amado do Senhor. E Salomão, cumprindo essa promessa de Deus, assumiu a nação de Israel, desfrutando todo esse amor especial de Deus por ele, se assim nós podemos dizer. E reinou Salomão de forma abençoadora por Deus. Então, essas etapas que nós vamos estar aqui compartilhando, tirando delas lições para as nossas vidas. Na quarta-feira passada, nós iniciamos ali no capítulo 3 de 1 Reis,
quando nós vimos ali a devoção que Salomão tinha para com Deus. Era um homem extremamente temente a Deus. E Deus abriu seu coração para Salomão, dizendo que ele poderia pedir o que ele quisesse, que Deus estaria ali para lhes conceder. Então nós vimos ali o pedido de Salomão, que Deus lhe desse sabedoria para cumprir aquela missão tão grande que estava diante dele, que era governar uma nação tão grande como Israel. E Deus se agradou muito desse pedido, dessa oração de Salomão, e concedeu a ele, então, sabedoria. Nós vimos lá naquela quarta-feira o pedido a Deus e a primeira resposta de Deus a Salomão, dizendo que ele teria muita sabedoria e que, além disso, além do que ele tinha pedido, teria também riquezas e muita glória no seu reinado. E a seguir nós vimos também que essa promessa de Deus se cumpriu e Salomão ampliou a extensão do reino de Israel. Davi já governou Israel sem nenhuma divisão, era o Israel total. Mas Salomão foi tão grandemente abençoado que estendeu ainda mais o seu governo até no extremo norte da Palestina. Tudo ficou sobre o reinado de Salomão. Israel perfeitamente unificado. Então ali nós vimos que paramos exatamente nesse ponto. Inclusive a Transjordânia. Tudo isso passou para o governo de Salomão, lá onde ficou as tribos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés. Tudo isso estava sob o governo de Salomão, sob as bênçãos de Deus. E a partir de agora nós vamos para uma próxima etapa do reinado de Salomão, que se trata daquilo que é cumprindo a promessa primeira de Deus, ou seja, atendendo o seu primeiro pedido. Deus concedeu a Salomão sabedoria de forma extraordinária, algo destacável, né? Então, passe aí para o capítulo 4 da sua Bíblia, de 1 Reis, e nós vamos ler os textos que falam da sabedoria que Deus concedeu ao rei Salomão. A partir do verso 29, nós estaremos lendo aí, e os irmãos acompanhem comigo. 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do Oriente, e de que toda a sabedoria dos egípcios. O versículo que nós estamos lendo aqui o versículo 30 e também o 31 que eu quero destacar. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraída e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Beol, e ocorreu a sua fama por todas as nações em redor. Irmãos, lições desse texto. Uma oração feita da forma que foi feita por Salomão. Deus abriu o coração para Salomão. Peça o que você quiser. Ao invés de pedir que lhe desse muitas riquezas, que lhe desse muitas vitórias nas batalhas e que tudo ele pudesse ser um homem extremamente poderoso, Salomão pediu sabedoria. Isso é uma oração de acordo com os propósitos de Deus. E Deus então concedeu toda essa sabedoria que nós acabamos de ler aqui a partir do versículo 31 e completando no versículo 34, que diz assim: de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A oração que agrada o coração de Deus.
uma oração que nós, à semelhança de Salomão, por exemplo, nós como igreja, como servos de Deus nesse mundo, as nossas orações precisam ser para que Deus nos dê sabedoria, amor, compaixão, misericórdia pelas almas, para que nós possamos caminhar, exercendo a nossa missão de povo de Deus neste mundo. E muitas vezes nós não oramos por isso. Nós oramos por outros tantos pedidos que nos vêm. E nos esquecemos de pedir a Deus que nos capacite para cuidar das almas perdidas. Nós, como pastores, que Deus nos capacite para apacentar as ovelhas de Jesus, com amor, compaixão, misericórdia, tolerância. E quando nós oramos dessa forma, com certeza, Deus nos concede isso de forma muito larga e concede muitas outras coisas que nós não pedimos. O nosso Deus é tão bom, irmãos queridos, que Ele nos dá muito além do que pedimos, quando nós sabemos pedir da forma que Ele quer que peça. Que nós não ficamos nesse mundo pedindo por riquezas, por outras vitórias ligadas às coisas do mundo, mas que seja pedindo a Deus a sabedoria para cumprir a nossa missão de povo de Deus nesse mundo. Assim foi a oração de Salomão e ele teve toda essa sabedoria. Uma outra etapa do reinado de Salomão, no capítulo 5, passe para o capítulo 5, que nós vamos ver ali o momento em que começou a se cumprir os propósitos de Deus no reinado de Salomão. Iniciou cumprir-se os propósitos de Deus no reinado de Salomão. Acompanhe comigo a partir do capítulo 5, a partir do versículo 3. Diz assim: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhos pôs debaixo dos pés. Essa foi uma das razões porque Deus não atendeu Davi a construir o seu templo, porque ele foi um rei que foi mesmo usado por Deus para grandes guerras. Continua o versículo 4. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, e não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Versículo 5. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Observe, os irmãos, o versículo 4, que nós lemos: O meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há inimigo, nem adversidade alguma. A extensão do reino de Israel, sem nenhum problema de inimigos estrangeiros querendo invadi-los, tomá-los, os povos pagãos que ainda viviam naquelas regiões, tudo estava aquietado, tudo estava perfeitamente em harmonia. Porque Salomão estava nos propósitos de Deus. Estava cumprindo à risca as orientações do seu pai Davi para ele.
Nos seus últimos momentos de vida, Davi chamou seu filho Salomão e disse: ser forte e corajoso, seja homem. Mas nunca se afaste dos mandamentos, dos preceitos de Deus, porque Ele vai te dar as vitórias sempre, sempre. E assim nós estamos vendo que foi caminhando Salomão, cumprindo os propósitos de Deus na sua vida. No capítulo 6, ainda dentro desses propósitos de Deus, no versículo 38, nos diz lá o propósito inicial de Deus para Salomão. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. 7 anos. Deus cumprindo os propósitos dele na vida de Salomão. Estava então concluído aquela obra, cumprindo assim a primeira promessa de Deus, feita ainda a Davi: o teu filho, que assentará no meu trono, vai construir a casa em meu nome. Então cumpriu-se aqui o primeiro propósito na Salomão. Por quê, irmãos? Lição para nós. Quando nós estamos caminhando dentro dos propósitos de Deus, a obra que Ele tem para nós, ela vai se cumprir. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Me permitam um testemunho pessoal que às vezes eu passo para a nossa igreja. Quando nós iniciamos a construção do templo atual da nossa igreja, nós éramos uma igreja ainda bastante diminuta em número de pessoas e classe média. Ninguém, vamos dizer assim, da classe mais alta. E nós tínhamos recebido já de Deus uma bênção, que o local onde a igreja inicial estava locada, de repente apareceu a venda de um lote, fechando o quarteirão para a rua principal da nossa cidade, Volta Redonda. E quando aquele proprietário veio nos oferecer aquele terreno, nós ficamos extremamente chocados. Como é que nós vamos comprar um terreno desse? Nesse valor, nós gastamos aí para atingir esse valor, talvez 5 ou 6 meses de todas as entradas da igreja. Nós não podemos adquirir isso. Mas Deus confirmou isso. E aquele homem facilitou toda a negociação, a igreja adquiriu. E resumindo, Deus nos deu um grande projeto desenhado, os arquitetos, engenheiros. Desenhou-se um templo maravilhoso. E mais uma vez nós trememos nosso coração. Mas caminhamos, porque sentíamos que isso era o propósito de Deus. E concluímos o nosso tempo. Um pouco mais de 7 anos nós gastamos ali. Mas hoje nós temos um templo muito aplausível, confortado, onde as pessoas se sentem mais à vontade, um ambiente muito agradável. O templo nosso é muito lindo para a glória de Deus. E nós nunca, irmãos queridos, aqui está o testemunho, nunca deixamos de cumprir nenhum compromisso financeiro com referência à construção daquele templo. E foi um valor altíssimo dentro dos nossos recursos naturais. Foi um milagre, porque era um propósito de Deus. Então, quando nós estamos no propósito de Deus, os milagres acontecem. Porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz através de nós. Não foi Salomão que fez, foi Deus que
juntou todos os recursos, todas as pessoas necessárias para estar ali em cada etapa daquela construção. Porque Salomão ainda estava nos propósitos de Deus. Então essa foi uma etapa maravilhosa do reinado de Salomão. E eu passo para a seguinte: a conclusão do templo, a construção material, física, estava concluído. Era esplêndido o templo de Salomão. Lindíssimo, maravilhoso, um requinte, a altura, com certeza não chega à altura de Deus, porque nada pode chegar à altura de Deus, mas era uma coisa maravilhosa. Mas a inauguração do templo, a parte espiritual, viria a seguir. E Salomão cumpriu aquilo de forma maravilhosa, mais uma vez dentro dos propósitos de Deus. A conclusão, agora espiritual, do novo templo. Capítulo 8 de 1 Reis, versículos de 1 a 6. Eu chamo aqui a conclusão espiritual daquele tempo, porque Deus, aquela construção já era totalmente a nível espiritual. Mas a sua conclusão, ou seja, a inauguração daquele templo, precisava ser ainda mais espiritual. Acompanhe conosco aí no capítulo 8, de 1 até 6. Olha a festa espiritual que Salomão preparou. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etamim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. O Santo dos Santos, onde 2 querubins cobriam com as suas asas, era o lugar aonde haveria de colocar a tenda da congregação, a presença de Deus, o sinal da presença de Deus ali naquele lugar. Até então ela estava na cidade de Davi. Agora ela tinha o templo para estar ali, alojada definitivamente. Então, irmãos, todas as vitórias que Deus nos concede, elas não podem ser celebradas, primeiramente, com os festejos naturais dos homens. Elas precisam ser inauguradas com os festejos espirituais que exaltam o nome de Deus, que demonstram o temor que nós temos a Deus, que demonstra o nosso reconhecimento que aquela obra não é nossa, é de Deus. E que aquela obra não é motivo dos nossos orgulhos ou vaidades, porque elas não foram feitas por nós. Nós nunca teríamos condições de executá-las. Deus milagrosamente as fez, porque nós estávamos dentro dos propósitos dele. Incoerência seria, irmãos, nós estávamos fazendo as grandes festas de inauguração, se elas não se iniciassem com o momento espiritual.
alegro-me no meu coração, como sei que os irmãos estão pensando. O dia que Deus nos concedeu inaugurar o templo da nossa igreja, 7 de setembro de 2019, foi uma festa linda espiritual. Nós tivemos ali, durante todo o mês de setembro, a participação de outras igrejas de Volta Redonda, colegas, pastores, irmãos de outras igrejas, trazendo ali, fazendo parte daquele momento de adoração, de exaltação a Deus. Estou falando isso como testemunho cristão, para a glória de Deus. Porque eu e todos os membros daquela igreja sabemos que nós nunca poderíamos ter feito aquele templo como ele existe. O nosso Deus fez através de nós. Por quê? Porque nós procuramos sempre andar dentro dos propósitos deles. Então, irmãos, um alerta para nós. A vida continua. Aquele templo tem ali agora condições de suportar o maior número de pessoas salvas pela graça de Deus. E como é que Deus vai fazer isso? Às vezes, um irmão lá, irmãos diversos, é levado a orar: Senhor, nos abençoa, para que agora nós possamos trazer mais pessoas para ser salvas para Jesus. Como é que Deus vai fazer isso, irmãos? Quando nós nos colocamos nas mãos dele e dissemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me para levar as pessoas a Jesus, para que elas creiam, que elas conheçam Jesus. E elas então se entreguem a Jesus de todo o seu coração e venham a fazer parte dos membros dessa igreja. Precisamos continuar com esse espírito, irmãos, de dependência de Deus. O perigo disso é nós nos sentirmos, quem sabe, poderosos. Nós já construímos esse templo, nós somos muito bons. E se nós formos nesse muito bom nosso, nós não vamos nunca trazer pessoas para ocupar aqueles bancos. Agora, se nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, a primeira etapa o Senhor fez. A segunda, que é muito maior do que a primeira, é o Senhor que tem que fazer através de nós. Sim, amigos, irmãos, trazer almas para ser salvas por Jesus é infinitamente mais difícil e complexo do que construir um templo. Porque nós estamos em luta direta com o inimigo, que não quer abrir mão das pessoas. Mas a vitória virá se nós continuarmos dentro dos propósitos de Deus. A lição aqui, irmãos, é que nós continuemos fielmente nos propósitos de Deus, como servos de Deus, como dependentes da sua graça e totalmente propensos à nossa vida, nos colocando nas suas mãos. Façamos isso, irmãos, e daqui a pouco todos aqueles bancos estarão cheios. Mas, lembre-se, esta obra atual é muito mais difícil do que aquela de construir o templo, apesar de todas as lutas que foram. Amém, meus irmãos? Mais uma etapa do reinado de Salomão como lição para a nossa vida. Vemos o cumprimento dos seus propósitos. 8, 22 até o 24. Acompanhe comigo lá na sua Bíblia. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Salomão, toda aquela congregação, aquele templo maravilhoso, qual foi a primeira atitude daquele líder? Diante de toda aquela multidão de pessoas, toda a congregação,
ele estendeu as mãos para os céus, em forma de súplica, em forma de gratidão, em forma de reconhecimento da grandeza de Deus atuando sobre eles. E disse Salomão: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Salomão estava orando, com as mãos erguidas para os céus. E olha a posição de Salomão na oração. Primeiro, que tu és Deus singular. Não existe Deus como tu. Tu és tremendo. Tu és inalcançável. Tu és o Todo-Poderoso. Sempre tenho dito aos irmãos, a oração precisa ser, em primeiro lugar, exaltar o nome do Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Isso não é reza, irmãos, isso é forma de orar. Exaltando o nome de Deus, reconhecendo que Ele está, como Salomão orou. Então diz ele, em cima dos céus, em terra, como tu guardas aliança e misericórdia, a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, se colocando como servo de Deus. O sábio rei Salomão não deixou que a sua sabedoria, aliás, sabedoria que sobe a cabeça do homem para levar à vaidade, não é sabedoria. É o contrário, é ignorância. Salomão, quanto mais sábio, mais servo ele se sentia, mas ele reconhecia Deus. E continua verso 24, tu que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Versículo 24. Lembrando Salomão de toda a trajetória. Você prometeu para Davi, cumpriu na minha vida. Tu és tremendo, Senhor. A partir do verso 28, continua Salomão na sua oração. 28 do seu capítulo 8 que nós estamos. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Atitude de extrema humildade. O poderoso rei Salomão, que gerenciou todas aquelas pessoas, que administrou aquilo com todos os critérios. Continuava servo de Deus. 29. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O versículo número 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Uma atitude de reverência, uma oração reverente, de exaltação a Deus e de humildade no coração. E conclui Salomão a sua oração no verso 63, quando lá ele diz: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Antes dos bois, das ofertas, que era um ato espiritual, houve aquela oração, que é uma das orações mais didáticas da Bíblia. Oração que chegou ao coração de Deus. Oração que agradou o coração de Deus. Assim devemos ser nós, irmãos, orando de acordo com a vontade de Deus, lá no templo,
Por isso nós promovemos semana de oração, nós promovemos culto de oração, porque sabemos que lá o nome de Deus está para ouvir, os seus ouvidos voltados para aquele lugar. Paramos aqui e creio que na próxima quarta-feira concluiremos a terceira etapa do reinado de Salomão. Observe, irmãos, não deixe de participar, porque é uma conclusão altamente relevante para nós como povo de Deus. Esse homem que está sendo abençoado de forma extraordinária e continua nos propósitos de Deus. Até quarta-feira, então, se Deus assim nos permitir. Vamos encerrar, então, orando de Deus. Santo Deus, oramos agradecendo pela Tua palavra, pelas lições que ela traz ao nosso coração. Abençoa-nos para aplicá-la na nossa vida. Para Deus saber que essa palavra é para nós, Senhor. É para o Teu povo. Que o Senhor nos abençoe para continuarmos andando sempre nos Teus propósitos e orando dentro dos Teus propósitos, sabendo que Tu és Deus soberano, onisciente, onipotente e que habita nos céus, mas que se faz presente em todos os lugares. Obrigado, Deus, por esse momento, por todas as pessoas que participam conosco. Vá lá e conforte o coração deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe a você e ao pastor Silvio, a congregação batista da Igreja Batista Monte Moriá, em Lima Duarte, que a partir das 19 horas está ali também oferecendo a Deus esse culto de adoração e também de orações e de estudo da palavra. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Noite abençoada. Um abraço a todos os irmãos, eu e Nilda que estamos aqui no sítio no interior de Minas Gerais. Abraço, irmão.